Livro de Números, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 25, com toda a referência e contexto da palavra. O versículo 1: Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Iau, Criador do céu e da terra, que abençoasse a Israel, e não foi esta vez como dante, ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. No livro de Números, capítulo 23, versículo 3, está escrito assim: contexto da palavra: Balaque edifica 7 altares. Versículo 3: Então Balaão disse a Balaque: Fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei porventura ao Iau, o Criador do céu e da terra, e me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto. O versículo 2 do capítulo 24 de Números: Levantando Balaão os seus olhos e vendo a Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o espírito de Iau, o Pai eterno. No livro de Números, capítulo 2, versículo 2, está escrito assim: contexto da palavra: ordem das tribos no acampamento. Versículo 2: Os filhos de Israel assentaram as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as higienias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, assentaram as suas tendas. O versículo 3 do capítulo 24 de Números: E alçou a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, fala o homem de olho aberto. No livro de Números, capítulo 23, versículo 7, está escrito assim: Então alçou a sua parábola e disse: De Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta Israel. O versículo 4 do capítulo 24 de Números: Fala aquele que ouviu os ditos do Iau, o Criador do céu e da terra, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caído exaltar-se de olho aberto. No livro de 1 Samuel, capítulo 19, versículo 24, está escrito assim: E ele também despiu os seus vestidos, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que diz: está bem Saul entre os profetas?
Na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e versículo 4, está escrito assim: contexto da palavra, a visão celestial, o espinho na carne. Versículo 2: conheço um homem em Alcha, que há 14 anos, se no corpo ou não sei, se fora do corpo não sei, o Ial sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Versículo 3: e sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, o Ial sabe. Versículo 4: foi arrebatado ao paraíso e ouviu a palavra inafável, de que ao homem não é lícito falar. Agora eu vou ler na tradução portuguesa por Eusébio. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, e foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus sabe, e foi arrebatado ao paraíso, e ouvi a palavra inefável, de que o homem não é lícito falar. O versículo 5 do capítulo 24 de Número: que boas são as tuas tendas, ó Jacó, a tua morada, ó Israel. Versículo 6: como ribeiros se estendem, como jardim ao pé dos rios, como árvores de sandalo ao Ial, o Pai Eterno, e plantou como cedro junto às águas. No livro de Salmo de número 1, verso 3, está escrito assim: contexto da palavra, a felicidade dos justos e o cântico dos ímpios. Foi a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Verso 3: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas, o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo enquanto fizer, prosperará. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 8, está escrito assim: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano de sequidão não se fadiga e nem deixa de dar fruto. O versículo 7 do capítulo 24 de Números: de seus baldios manarão água, a sua semente estará em muitas águas, o seu rei se exalçará mais do que Agag,
o seu reino será levantado. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 9, está escrito assim: Saul e o povo perdoaram Agag, ao melhor das ovelhas e das vacas, e das segundas sorte aos cordeiros, e ao melhor que havia. Não quiseram destruir totalmente, porém, todas as coisas vil, desprezível, destruíram totalmente. No livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 1, está escrito assim, contexto da palavra: a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Versículo 1: veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Essa grande prostituta aqui é Roma. Livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 9, versículo 9 está escrito assim: aqui há sentido que tem a sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. O versículo 8 do capítulo 24 de Número: e o Iau, o Eterno, tirou do Egito as suas forças, são como do unicórnio. Unicórnio aqui é um tipo de um cavalo, é um cavalo que tem um chifre de 1 metro na testa, são chifres de 1 metro na testa, e tem as suas os cabelos compridos, e sua força são como do unicórnio, que consumirá a gente e seus inimigos, e quebrará os seus ossos, como a sua seta, e os atravessará. No livro de Números, capítulo 14, versículo 9, está escrito assim: tão somente não sejais rebelde contra o Pai Eterno, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão, e retirou-se dele o seu amparo. E o Pai Eterno é conosco, e não temais. No livro de Salmo de número 2, verso 9, está escrito assim: tu esmagalharás como uma vara de ferro, tu despedaçarás como um vaso de oleiro. O versículo 9 do capítulo 24 de Número: encurvou-se, deitou
Encurvou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem despertará? Benditos que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Versículo 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele nas suas palmas, e Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos, te tenho chamado, porém agora já 3 vezes abençoaste inteiramente. Livro de Números, capítulo 23, versículo 11, está escrito assim: então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente abençoaste. O versículo 11 do capítulo 24 de Números: agora, pois, foge para o teu lugar, Balaão. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Pai Eterno te privou desta honra. No livro de Números, capítulo 22, versículo 17, está escrito assim: porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, maldiçoa-me este povo. O versículo 12 do capítulo 24 de Números: então Balaão disse a Balaque: eu não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo, versículo 13: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata ou ouro, eu não posso transpassar o mandato do Pai Eterno, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. Que o Pai Eterno falar, isso falarei eu. No livro de Números, capítulo 22, versículo 18, está escrito assim: então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Pai Eterno, meu Criador do céu e da terra. Versículo 14 do capítulo 24 de Números: agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. No livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra: Jacó abençoou seus filhos e morre. Versículo 1: depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai vós, anunciar vós-ei o que vós há de acontecer nos derradeiros dias. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: mas uma pouca de coisa tem contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria
e se prostituíssem. O versículo 15 do capítulo 24 de Números. Então alçou a sua parábola e disse: fala a Balaão, filho de Beor, fala ao homem de olho aberto. No livro de Números, capítulo 24, versículo 3, está escrito assim: alçou a sua parábola e disse: fala a Balaão, filho de Beor, fala ao homem de olho aberto. O versículo 16 do capítulo 24 de Número. Fala aquele que ouviu os ditos de Iau de Israel, de Deus, do Pai Eterno, o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caindo em está-se de olho aberto. Versículo 17. Veio ele, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. No livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 10, está escrito assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que vem Siló, e a ele se congregarão aos povos. No livro de Salmo de número 110, verso 2, está escrito assim: contexto da palavra: o reino, sacerdócio e a conquista do Messias. Verso 2: o Iau, Criador do céu e da terra, enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. No Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 2, está escrito assim: se não ouvirde e se não propuserde no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Iau dos exércitos. Enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já tenho amaldiçoado, porque vós não pôde isto no coração. O versículo 18 do capítulo 24 de Números. E Edom será uma possessão, e Ser também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proeza. Livro de 2 Samuel, capítulo 8, versículo 14, está escrito assim: 2 Samuel capítulo 8, versículo 13. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir o Ciro no vale do Sal, a saber, a 18.000.
No livro de Salmo de número 60, verso 8 e verso 9, está escrito assim: Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, ele lagra-te, ó Filistia, por minha causa. Verso 9. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guardará até Edom? O versículo 19 do capítulo 24 de Número. E dominará de Jacó e matará os que restem da cidade. No livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 10. Está escrito assim: O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentro dos seus pés, até que vem Siló, e eles se congregarão os povos. O versículo 20 do capítulo 24 de Número. E vendo os malequitas, alçou a sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro da gente, porém o seu fim será para a perdição. O versículo 21. Vendo os quinita, alçou a sua parábola e disse: Firme está a tua habitação, puseste o teu ninho na penha. Versículo 22. Todavia a quinita será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. Versículo 23. Alçando ainda a sua parábola, diz: até que Assur te leve por prisioneiro. Alçando ainda a sua parábola, disse: aí quem viverá quando o Iau, o Pai Eterno, fizer isto? Versículo 24. E Asnal das costas de Quintim afligirão Assur, e também afligirão a Ebé, e também ele será para a perdição. No livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, Quintim e Dodamim. Versículo 25, para terminar, do capítulo 24 de Número. Então Balaão levantou-se e foi-se e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Livro de Números, capítulo 31, versículo 8. Mataram mais além dos que já foram mortos os reis dos Medianitas, Evi e Requem, e Azur, e Ur, e Rebá, 5 reis dos Medianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Este foi o livro de Números, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 25.
Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os mal. Até o próximo vídeo, se for da vontade dele e se ele quiser. Uma boa noite para todos.